Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos dos spreads da banca. A maioria dos bancos nacionais ainda inclui a cláusula de alteração unilateral dos spreads nos contratos de crédito. A notícia é confirmada pelo relatório do Banco de Portugal, apesar do setor continuar a negar este cenário. O tema aqueceu o final de 2010, quando as queixas apresentadas davam conta de que os bancos portugueses incluíam por norma cláusulas nos créditos que permitem alteração unilateral dos spreads. Quase 2 anos depois, o Banco de Portugal assegura que as cláusulas continuam a marcar presença nos contratos e a verdade é que as queixas junto da DECO não param de aumentar. A banca tem negado a inclusão desta cláusula, mas esta afirmação contraria outra, presente no relatório do Banco de Portugal, que mostra que é frequente a presença da cláusula nos contratos e nem as empresas têm escapado a este cenário. Do total de clientes da banca que pediu informação ao regulador em 2011, 34% pertencia ao setor empresarial. O Parlamento recebe esta sexta-feira várias propostas de alteração às regras. Entre elas está a proibição da alteração unilateral do spread pelos bancos, mas também um outro ponto polémico, o de que a entrega da casa seja suficiente para saldar a dívida do banco. Marta, em que ponto é que ficamos? Afinal, esta cláusula continua a existir ou não existe? Está a ser posta em prática pela banca? Não está a ser posta em prática pela banca? Bom, o que eu acho que finalmente se percebe é que esta cláusula existe e é frequente, ou seja, é regra comum a introdução desta cláusula nos contratos. Isto é importante porquê? Porque até agora esta situação surgiu no final de 2010 e nós já por 2 ou 3 vezes em diferentes momentos, o último agora em fevereiro deste ano, questionámos a generalidade dos bancos sobre a inclusão ou não desta cláusula e a maioria sempre negou. Portanto, o que o Banco de Portugal agora vem dizer e aquilo que nos permite pelo menos ter uma certeza é de que esta cláusula existe e é frequente a sua inclusão. Essa é uma parte. Se ela é ativada ou não, até agora não existem evidências que ela tenha sido ativada alguma vez até este momento. Em fevereiro, o BPN terá enviado uma série de cartas aos seus clientes a dizer que iria ativar esta cláusula, mas contudo negou posteriormente aos órgãos de comunicação social e, portanto, tanto quanto nós sabemos, ela não chegou a ser ativada nesse caso também. Os bancos dizem sempre que não irão ativar, mas não irão ativar porque continuar a incluir. Na altura, a DECO, quando falou neste assunto e quando traz o assunto a público em final de 2010, teve posteriormente uma reunião com uma série de bancos e penso também com o Banco de Portugal, onde consegue o consenso entre os bancos de que não irão ativar a cláusula, portanto foi uma mini vitória nessa altura. Mas a verdade é que a inclusão desta possibilidade no contrato traz muito desconforto aos clientes e isso notou-se, por exemplo, também nos pedidos de informação que foram remetidos ao Banco de Portugal o ano passado. E que se estenderam também, por exemplo, aos contratos do setor empresarial. Também, os créditos, não apenas das famílias, mas também das empresas. Exatamente, ou seja, foi a questão mais questionada ao Banco de Portugal em 2011, quer no que diz respeito ao crédito à habitação, quer no que diz respeito às empresas. Portanto, esta cláusula existe também nas empresas. Foram muitas empresas que chegaram junto ao Banco de Portugal a perguntar sobre o que é que esta cláusula poderia significar para o futuro do seu contrato. Portanto, a verdade é que, e olhando para as exigências que a banca tem, e falavas do desconforto há pouco dos clientes, poderá surgir a qualquer momento, e uma vez que está presente essa cláusula nos contratos, se a banca, a nível individual, cada banco se entender que deve ativá-la, a verdade é que pode fazê-lo. Pode fazê-lo dependendo daquilo que estiver especificado no contrato, ou seja, esta cláusula não é uma cláusula geral, entre aspas. Os bancos, quando a colocam no seu contrato, têm que dizer exatamente quais as razões de mercado e quais as razões atendíveis que poderão dar
aso a que esta cláusula seja ativada. E a verdade é que muitas dessas razões poderão não ser consideradas válidas por um tribunal. Portanto, é questão de cada consumidor ver, analisar o que é que diz o seu contrato. Nós, por exemplo, tivemos acesso uma vez a um contrato em que dizia que se o total do crédito mal parado no crédito ao consumo aumentasse 5%, penso que em 12 meses, que esta cláusula poderia ser ativada, mesmo que o mal parado não subisse naquele banco. Portanto, isso não pode ser considerado uma razão atendível, mas caberá aos tribunais decidirem. Marta, muito obrigado pela tua análise. Marta Marques da Silva, jornalista do Diário Económico, uma notícia que pode ler, como sempre, na edição impressa. Amanhã, já sabe, voltamos a falar do seu dinheiro.